Pessoal, voltamos. Agora a gente vai passar para a parte de dados de criança e adolescente. Então, vamos lá. Como a gente vai falar sobre esses dados de criança e adolescente? A nossa lei, ela tem uma parte específica que fala sobre um artigo, né, específico, que é o artigo 14, que fala sobre o tratamento de dados de criança e adolescente. O porquê que isso é tão importante? Dados de criança e adolescente são dados de pessoas vulneráveis. Então, a gente já tem ali no nosso dia a dia falando: a gente não pode ser preso até os 18 anos. Porque a gente tem essa questão de a criança e o adolescente, eles não têm a sua capacidade cognitiva formada completamente até os 18 anos. Então, quando a gente fala sobre o tratamento de dado de criança e adolescente, a gente sempre tem que observar o melhor interesse daquele menor de idade, tá? Sempre. Não existe a possibilidade de tratar sem que a gente leve em consideração a o melhor interesse desse menor de idade, tá? Quando a gente fala sobre criança e adolescente, a gente fica com aquela pulguinha atrás da orelha, mas até quando é criança e até quando é adolescente? A gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece que é considerada criança até os 12 anos. Dos 12 anos em diante, dos 13 anos em diante, é considerado um adolescente. Por que que essa diferenciação ela é tão importante para a LGPD? A gente tem aqui o melhor interesse para os dois grupos, crianças e adolescentes. Mas quando eu falo de criança, a gente vai precisar coletar o consentimento específico, ou seja, para aquela atividade específica, e destacada, a atividade precisa estar em destaque, o consentimento precisa estar em destaque pelos pais ou responsável legal. Mas isso é só para crianças, só para os menores de 12 anos. Então, um fato interessante que eu trago para vocês aqui é com relação à utilização desses dados, porque o que que acontece aqui? A gente tem, uma aplicação relacionada à criança e adolescente que foge um pouco da realidade. Então, eu me perguntei por muitas vezes: "Mas e quando for numa escola?". Por exemplo, professora da escola, o aluno passou mal, leva o aluno para o hospital. Não tem o consentimento dos pais ou responsável. Como é que faz? O hospital não pode receber a criança? Porque é só uma hipótese de tratamento, é só uma base legal, só o consentimento. Então, aqui, o que que a gente tem? Que esse consentimento, esse artigo 14, quando ele foi criado na LGPD, ele pensou muito em jogos, pensou muito na atuação da criança dentro do mundo virtual, dentro da internet. Então, quando a gente pensa na criança dentro daquele mundo virtual e as crianças comprando uma fortuna em joguinhos no celular dos pais, a gente pensa, bom, realmente a gente precisa abordar essa situação. Mas todas as outras situações deixaram de ser abordadas. Então, nesse caso, a gente tem aí a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o que que ela fez? Ela estabeleceu uma agenda regulatória, a gente chama de agenda regulatória, mas é uma agenda, prazos específicos, que ela vai falar de alguns assuntos que por acaso deixaram passar na lei em si, na LGPD. Então, um dos assuntos é a parte de criança e adolescente. A consulta pública ela foi aberta, ela vai fechar dia 7 de novembro. Então, já tem muita empresa entrando em contato, querendo prestar o seu depoimento aí, dar a sua sugestão com relação à lei, por falta de abrangência de outras situações que não seja a criança dentro do mundo da internet, tá? Então, o que nós temos hoje? Hoje, o que a gente tem é dados de criança e adolescente de 0 a 12 e de 13 a 18 anos devem ser tratados em seu melhor interesse. Quando eu falo de criança de 0 a 12, eu preciso do consentimento específico em destaque dos seus pais ou do seu responsável legal, tá? Dado de criança e adolescente, ele é um pouco mais tranquilo por enquanto, porque a gente ainda não tem uma especificação da autoridade nacional. É essa parte que eu queria passar para vocês. Então, eu vou para agora para a parte de encarregado de dados, tá? Eu trouxe aqui para vocês um modelinho do escritório que eu trabalho no Office Bloom, e a gente tem um infográfico bem legal, a gente tem um site específico que tem vários infográficos falando sobre proteção de dados. E eu trouxe aqui o infográfico do encarregado para vocês darem uma olhadinha e verem como é, tá? Então, quem seria o encarregado de proteção de dados?
O encarregado é o responsável dentro da empresa por falar de proteção de dados. Então, todos os assuntos relacionados à privacidade e proteção de dados, eles são todos voltados, né? São todos focados para o encarregado. Então, o encarregado, ele vai receber as demandas das pessoas físicas que querem falar dos seus dados. Quando a autoridade nacional bater na porta e falar, olha, tudo bem, eu quero saber o que você faz com os dados dessas pessoas físicas, ou eu quero fiscalizar alguma situação, quem vai responder? É o encarregado. E o encarregado, ele também vai ser responsável por um programa de privacidade. Então, ele vai orientar os trabalhadores para passar para eles como eles devem tratar os dados, como deve ser tratada a questão da privacidade aqui. Porque, querendo ou não, quando a gente fala, e a gente vai falar de incidente daqui a pouco, mas se uma pessoa, ela trata os dados de uma forma inadequada, a empresa inteira responde, a instituição responde. Então, é por isso que o papel do encarregado ele é tão importante, para fazer esse direcionamento da empresa, dos colaboradores e fazer esse ponto de atendimento entre a pessoa física que quer falar das suas informações e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Mas quem é essa pessoa? Quem tem que ser essa pessoa? Ela tem que ter um nível de experiência que não deixe que ela seja demitida por repreender alguma pessoa. Então, a gente fala que ele tem que ser um pouco independente, ele não pode ser repreendido por fiscalizar a atuação de determinadas pessoas dentro daquela situação de privacidade e proteção de dados. Então, ele tem que ter autonomia e estabilidade, ele precisa ter um cargo relativamente alto e ele precisa ter independência orçamentária. Ele precisa ter os seus recursos para conseguir fazer todas as fiscalizações que ele precisa fazer. E existe uma obrigação da empresa controladora de dados pessoais, vocês já têm esse conceito de controlador e operador que eu sei. Então, todas as empresas que controlam dados pessoais naquela atividade específica precisam de um encarregado. Ah, mas Manu, tem exceção? Tem. A gente tem um guia, que é Guia de Tratamento para Agentes de Pequeno Porte, que são as pequenas e médias empresas, que tem aí uma exceção com relação à necessidade daquele encarregado de dados. Então, essas empresas que são menores, e aí tem alguns requisitos dentro desse guia, que é o volume de tratamento, a quantidade de funcionários, o volume da operação, toda essa parte que a gente fala sobre tratamento de dados pessoais vai definir se você vai precisar de um encarregado ou não, tá? Tudo isso está nesse guia. Eu não inseri o guia aqui, porque a gente ainda tem naquela agenda regulatória que eu comentei com vocês, a gente vai ter também essa parte específica de encarregado e tudo mais. Então, quando a gente tiver uma parte mais atualizada, eu trago tudo específico para vocês. O que vocês precisam saber por enquanto? O encarregado é a pessoa que é o ponto focal dentro da instituição que fala sobre proteção de dados pessoais, tá? Aqui a gente vai partir para o que é um RIPD, né, que é o relatório de impacto, ou um DPIA. Eu vou parar por aqui e essa parte eu vou falar na próxima aula, na próxima gravação para vocês conseguirem absorver os conceitos que a gente definiu até agora. Então,